O assunto de hoje é medo, mas também é ansiedade, insônia, insegurança, linfoma não Hodgkin, asma, problemas de garganta, síndrome do pânico. Porque essas doenças também são originadas a partir de um conflito de medo. O conflito que é uma situação inesperada vivida dramaticamente. Então, um medo específico de altura, medo de animal, medo de água, de avião, medo de ficar sozinho ou de multidões, podem ter origem a partir de um conflito desse tipo, de medo. Então, para superar o medo de alguma coisa específica ou qualquer uma dessas doenças citadas antes, duas coisas são fundamentais, são necessárias. A primeira é reconhecer, identificar na sua história, no seu passado, essa situação, que deve ter ocorrido pouquíssimo tempo antes do sintoma inicial. A segunda é reconhecer a função do medo, a função protetora, a utilidade que ele teve em algum momento da sua vida, a vantagem do medo. O medo serve para nos manter vivos, mas nos manter a salvo. Se não tivéssemos medo, seria fácil de pular de um precipício, por exemplo. Não teríamos medo de altura, não teríamos medo do mar, entraríamos na água sem medo, entraríamos numa jaula de um animal selvagem sem o medo. Então o medo ele tem o seu fundamento, ele tem a sua necessidade, ele tem a sua vantagem biológica. O problema começa aí quando a visita não vai embora. Devemos superar o medo pela informação, tomar consciência desse medo, de quando ele começou, por que ele começou, qual foi o conflito que trouxe ele até a sua vida, para resolver lidar esse conflito específico, resolver ele conscientemente. Se você tem medo da água, por exemplo, você sabe que existe um risco de entrar na água, mas você tem consciência desse risco e assume esse risco mesmo assim. Enquanto você não tornar consciente o motivo que esse medo surgiu, o conflito que você viveu, ele vai se manifestar inconscientemente. Aquela voz interior te mantendo a salvo, te mantendo longe da água, medo de dirigir, te mantendo longe da direção, te mantendo fechado dentro de casa, porque para o nosso organismo, enquanto você estiver com medo, você está seguro. E realmente esse mecanismo funciona. Acontece que quando o medo fica muito tempo ou é muito exagerado, ele começa a prejudicar a nossa vida. Algumas dificuldades para encontrar esse conflito são quando os conflitos são muito antigos, conflitos de infância ou até de vida fetal. Então, se uma criança ouviu muitas vezes o pai ou a mãe repetir que ela vai cair ou que tem um bicho no escuro, ela pode levar esse medo do escuro, medo de ficar sozinha ou medo de altura para a vida adulta, sem ter consciência de que isso veio da sua infância. Um susto que a mãe tenha vivido enquanto estava grávida também pode gerar um medo na criança antes de nascer, e ela pode levar esse medo consigo por muitos anos. Com frequência também se encontra problemas relacionados ao parto, ao nascimento. Se a pessoa nasceu de um parto muito difícil, muito demorado, ela pode desenvolver medos do escuro, medo da água, medo do lugar fechado, também é comum. Então, para qualquer tipo de medo, para qualquer época que tenha vivido conflito, é fundamental, ou pelo menos um primeiro passo muito importante, a identificação de o que aconteceu, quando aconteceu, para que a pessoa possa se libertar daquilo que ela tenha no presente, seja um medo específico de alguma coisa ou de alguma situação, ou uma doença daquelas citadas anteriormente, que também tem origem a partir de um conflito onde há medo envolvido na situação. Isso é tudo por hoje, até a próxima.